Oi pessoal, estamos aqui para mais um vídeo, mais uma amostra das benfeitorias que a espiritualidade traz para nós através das histórias de regressão. Eu confesso que fico muito emocionada a cada história e principalmente no contexto, no resultado de cada história, na vivência daquelas pessoas que acreditam e que se dispõem a se transformar, como nos pedem os mentores. Então, veio nos procurar um jovem já casado, já papai, e ele veio nos narrar a dificuldade que ele trazia junto ao seu pai. Ele fora uma criança, esse jovem, fora uma criança muito oprimida, apanhou muito do pai e passou por muitos medos dentro de casa. Nunca recebeu carinho desse pai, até chegar ao ponto de o pai e a mãe já não conseguirem conviver mais, estando esse jovem já casado. O pai começa a se entregar para a bebida e fica extremamente agressivo. E chega ao ponto de precisar de se internar, de ter que se internar. Retornando da internação, vai para a casa do filho. E esse jovem vem reclamar que a relação está um tanto quanto difícil. Ele não consegue explicar o porquê de não conseguir se dar com seu pai. E por mais que ele tentasse, o pai sempre arredio, sempre estranho, sempre diferente, mesmo sabendo da dependência para com ele. Narrou também as preocupações que trazia com o pai, por o pai viver uma vida de vícios, viver uma vida de desorganização e bagunça. Reclama também esse jovem do pai nunca conseguir parar muito com dinheiro. Começa um negócio, do nada desfaz, do nada vende tudo, como se não conseguisse reter, mesmo sendo extremamente trabalhador. E disse que com o fator da bebida ficar ainda mais complicado, pois os vícios carregam uma quantidade enorme de dinheiro, pois a pessoa perde a noção dos gastos. Então vamos lá. Quando ele chegar aqui, nós fizemos para o jovem essa regressão. E aí veio nos narrar uma terra árida, como se fosse do tipo das pessoas que vivem na Índia, na Turquia, algo parecido. Eu não conheço os países pessoalmente, mas pelo que a gente pesquisa, um local de muita areia, casas extremamente luxuosas, homens vestidos com roupas suntuosas, turbante, e um específico, montado a cavalo, muito bem vestido. Avista um mendigo à beira da estrada. Esse mendigo lhe pede água e esse jovem lhe joga uma moeda. Mostrava esse jovem ser um homem muito bom. Jogaram uma moeda e esse mendigo decidiu seguir esse homem. Afinal de contas, quem dá uma moeda tão cara necessita-se saber onde mora e quem é. E assim esse mendigo fez. Seguiu esse homem até uma suntuosa casa. E do lado de fora ficou a vigiar, dia e noite. E esse jovem adentrou essa casa, onde morava sua esposa e um filhinho. Um local de muito luxo, tudo muito bem organizado, tudo muito bem feito, aonde vivia ele muito bem com a família e também junto aos seus negócios. E uma bela noite, esse mendigo, na busca de mais moedas, porém de forma ilícita, decide circular em torno dessa casa. E começa a andar em torno dela para o lado de fora, na esperança de encontrar uma fresta, uma porta, uma janela. Janela essa que encontraram. Chegou, pulou, e o local não havia luz elétrica, tudo escuro. Adentrou a um cômodo da casa, escuro, não sabia diferenciar qual era, porém,
com a sua perspicácia, esse mendigo já estava com as mãos cheias de moeda. Porém, uma das moedas caíram. Aliás, algumas fizeram barulho. Aquele homem levanta assustado, como nos diz a regressão. Ele levanta assustado, preocupado da sua casa estar sendo invadida por alguém muito mal, que poderia levar em risco a sua própria família. Como naquele tempo era muito de costume, armas de fogo, esse homem já com a arma na mão, em meio à escuridão, dá um tiro no escuro. E aí nos diz o seguinte, o homem dementado, sem entender a razão, dá-se o último suspiro do mendigo ladrão. O homem desesperado entre o senso da razão e a dor no coração. Se culpa do tiro certeiro, mas o ato de violência de tamanha invasão, buscando defender a família, leva a tal ação. Então eles deixam bem claro que aquele homem não tinha a intenção de matar, apesar de estar com a arma. E aí, naquele momento, o espírito daquele mendigo em desespero, detalhe, mesmo vendo as luzes que estavam a esperar, porque Deus sempre manda alguém. Ninguém fica sozinho, ninguém vai sozinho. A espiritualidade preparou os guardiões para que pudessem vir ao encontro dele, os trabalhadores da luz, mas ele não quis a acolhida, pois a turba da maldade que cultivara no coração arrasta a alma sofrida para dentro da escuridão. E naquele momento eles começam a narrar o desespero do homem que matou, né? Ele abraçado aquele mendigo, desesperado por tê-lo matado, e aí chora junto à esposa, né? E não conseguiu nem morar mais naquela casa. Ele ficou tão traumatizado por ter matado alguém que ele decidiu se mudar para um local que parecia ser um campo, tá? Uma roça. E enfim, ele sempre desesperado e sempre culpado pelo que fez. Então narram os mentores que o mendigo foi enterrado, na verdade, como um ingrato, pois a moeda que ele havia ganhado, pedindo sem trabalhar, ele utilizou naquele momento a inveja, a ganância para a vontade de roubar. Destruiu aquele mendigo, uma família, no sentido de não seguir sua existência, no sentido de trazer tanto desespero aquele homem e a sua esposa e também o seu filhinho. E esse homem foi para a roça, para o campo e foi viver lá, teve mais filhos e todos ao redor gostavam muito dele. Porém, ele foi envelhecendo e foi tendo muito medo, pois ele sabia que a morte ia chegando e ele acreditava que quem matou iria para o inferno eterno. E aí os mentores dizem, tem medo a crença tola de que os enfermos viverão por ter apertado o gatilho e uma alma tirar. Então ele tinha medo, a crença de ir para o inferno. E ele veio desencarnar, foi uma pessoa muito homenageada no seu desencarne por ser um homem muito justo, um pai muito bom. Desencarnou em volta aos seus filhos, em volta à sua esposa. Muita tristeza no desencarne daquele homem justo. Mas aquele homem justo recebeu o socorro. Como eu disse a vocês, Deus sempre manda alguém. Porém, a culpa que ele trazia não permitiu ele seguir. Então vem falar que eles lhe estendem a mão, mas a culpa do irmão que carrega no coração não se sentia digno de tamanha luz ao redor. E ele ficou preso na própria casa, no próprio lar em que vivia. Ele ficou ali com medo de seguir e enfrentar a sua consciência,
por ter matado alguém, mesmo por legítima defesa, mesmo sabendo que fez pensando na sua família. Ele sabia que não era direito dele de matar. Então, com muito custo, ele aceitou o socorro depois de muito tempo. E tem evolução, e foi necessário tratamentos e conversas para ele se perdoar e seguir. A alma resgatada. E nisso a espiritualidade fica muito feliz, né? Então, eles disseram a ele, depois que ele estava melhor, que ele se tratou, que ele teria que fazer um resgate em local de sofrimento. Vejam bem, o que era jovem desencarnou já idoso. E lá no plano espiritual, eles disseram que precisaria uma alma ele resgatar. E aí vem nos dizer os mentores: desce a escuridão com vários outros irmãos para ajudar e proteger. Um lugar de sofrimento e podridão, isolamento, encolhido no tormento, o pobre mendigo está. E quando visualiza, chora e pede perdão. Sobem para o socorro dessa alma desvalida que traz dor infinita de abandono e de dor. E aí, esse homem resgatou o mendigo ladrão, que lhe pediu perdão. Ele pediu perdão ao mendigo, porém nós sabemos que somente o perdão não irá resolver. Claro que irá ajudar, mas é necessário o plantar e o colher. É necessário o quitar. E aí, combinados vão em que iriam seguir nova jornada. Porém, o mendigo já bem um pouco limitado ainda da sua mente, de tantos sofrimentos, de tanto mal que plantou no coração uma vivência inteira. E eles combinaram, queriam retornar, o mendigo como pai e o homem como seu filho. Afinal de contas, o mendigo tinha muito a quitar. O mendigo tinha que quitar, manter uma família, pois ele destruíra uma, adentrando um lar. Ele teria que quitar, se sentir merecedor do perdão. Ele teria que quitar, saber viver em família, mesmo com tanta complicação. Pois uma família e um lar, ele adentrou e trouxe desilusão. E o jovem teria que quitar, respeitar, amar, honrar aquele que ele tirou a vida. Então os mentores dizem: nessa fala final, eu peço atenção e amor para que possamos acolher essa linda explicação. E assim seguem os elos da existência, um amor que rendifica, bondade e clemência, almas que se unem em momentos de dor e prometem retornar a quitar o amor, na certeza que se faz a missão do nobre rapaz, a responsabilidade que traz, no mesmo entre as violências, caminho com displicência aceitar, honrar, amar e arma não mais usar. E que o amor ainda não sabe dar, ou que o amor ainda não sabe dar, enquanto a alma viver, busque caminhar e zelar. Pois um pouco mais de entendimento você consegue alcançar. Aquela alma sofrida ainda traz muita ferida que precisa se curar. Segue firme na fé para a família, a união, dê o que não recebeu. Paz, amor, alento. Seja firme, siga os propósitos. Estaremos sempre juntos de você, intervindo e esclarecendo. O Pai conta com você. Então, eu me emociono imensamente, pois muitas das vezes nós pensamos que o pai difícil é aquele que foi meu inimigo, é aquele que me fez muito mal. Muitas vezes nós causamos dor nos outros, na verdade, e às vezes fica linkado aquele mal-estar, aquele medo, aquela angústia, e a regressão vem trazer.
E meus amigos, uma limpeza energética maravilhosa fora feita. O pai não mais se entregou para os vícios. O pai não bebe mais, porque aquela alma que se sentia desmerecida, desvalida, que nada de bom merecia por ser culpado, não mais se culpa mais, mesmo não sabendo nada sobre a regressão. E esse filho busca com todas as forças ajudar esse nobre irmão, que hoje é seu pai, recebe a proteção da espiritualidade e recebe a proteção do Pai maior. Meus amigos, quanta lição! Ninguém é órfão. Todos nós somos filhos do mesmo Pai. Então, que possamos gravar no nosso coração. Muitas vezes, o pai violento ou a mãe violenta ou alguém da família que nos fere é uma alma sofrida que nos pede perdão, sem, na verdade, saber pedir. E que possamos continuar nos trabalhos da luz. Agradecemos aos mentores, agradecemos a você que está sempre conosco. Eu sou André Batista, terapeuta da psicologia transpessoal, e venho trazer para vocês essa informação e te pedir que faça um like, que clique o sininho para que você possa caminhar conosco com grandes informações dos irmãos. Família é um cadinho de dificuldade que precisamos trabalhar e burilar com muito amor, muita luz e muita paz.